Amém, irmãos? Dando continuidade a mais uma leitura do Alimento Diário, cujo título é Coluna e Base da Verdade. Vamos ler a semana, estamos na semana 3, Senhor Jesus, terça-feira, cujo título é Tomar Posse da Vida Eterna. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, lê com oração. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, combate o bom combate da fé. Ó Senhor Jesus, que nós combatemos o bom combate da fé, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós também possamos tomar posse da vida eterna. Ó Senhor Jesus, vida eterna é essa, Senhor, para a qual nós somos chamados. Ó Senhor Jesus, nós somos chamados para uma vida eterna. Ó Senhor Jesus, que nós possamos confessar essa vida eterna, Senhor. Nós possamos fazer confissão dessa vida eterna perante a muitas pessoas, perante as testemunhas, perante a todo mundo. Ó Senhor Jesus, nós possamos te confessar, ó Pai, nós possamos falar de Ti, nós possamos falar de Ti o tempo todo. Ó Senhor Jesus, amém. Tomar posse da vida eterna. Chegamos ao quarto item, a vida. A vida é o que vincula aquilo que é objetivo com o que é subjetivo. Que é vida eterna? É a vida eterna de Deus, a vida incriada, incorruptível, indestrutível, imortal, a vida de ressurreição. Essa vida é uma vida que nós não tínhamos, mas recebemos. Temos nossa vida humana, mas no dia em que recebemos Jesus Cristo, recebemos a vida eterna de Deus. Quero salientar, amado leitor, que esses 7 itens que mencionamos compõem a coluna e base da verdade, sendo os elementos constituintes que mantêm uma igreja sólida e firme até a vinda de nosso Senhor. Sem esses itens, a igreja deixa de ser a coluna. Meu sentimento diante do Senhor é que, apesar de não sermos um grupo grande, de não termos muito poder humano, político e social, recebemos uma comissão de Deus. Essa comissão que Deus nos deu, falo com muito temor e tremor e humildade, é a de ser a coluna e base da verdade. Atualmente, enquanto a maioria abraça outro tipo de evangelho, como o evangelho da prosperidade, do imediatismo, do politicamente correto, Deus nos escolheu para manter nossa posição e dar o testemunho como uma coluna que pode ser vista de longe, com uma base sólida das verdades, na palavra fundamental. Tal coluna é uma expressão que sustenta a verdade para todos verem. Portanto, esses itens são os constituintes da coluna e base da verdade. Eu rogo a todos que deem atenção a isso. Todos precisamos unir-nos neste tempo de batalha final, em que o Senhor está edificando seu corpo, a fim de preparar a noiva e obter seu exército, que lutará a última batalha.
a batalha de Armagedon. Conclamo os jovens para terem uma vida normal, seja acadêmica, profissional ou familiar. A Bíblia nos diz que 2 estarão no campo e 2 estarão no moinho, ou seja, terão a vida normal. Todavia, enquanto levam uma vida normal, vocês estão conscientes de seu chamamento e missão. Deus está chamando os jovens santos para formar seu exército. Discorreremos agora sobre alguns versículos com respeito à vida. Uma coisa é ter a vida eterna, outra é tomar posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse é estar conectado com a vida eterna, tendo seu viver governado por ela. A vida eterna não é meramente algo que você recebeu e deixou ali no caminho, em uma gaveta. Deixou ali no cantinho, em uma gaveta. Não. Você vive pela vida eterna e desfruta todos os seus recursos que ela lhe oferece. Quando as pessoas tocam em você, tocam na vida eterna. Vemos também que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, tomando-se em contexto o versículo 17, Paulo fala para aqueles que confiam nas riquezas e acham que têm uma vida boa por ter dinheiro. A expressão a fim de se apoderarem da verdadeira vida pode ser mais bem traduzida para a fim de se apoderarem da vida que é realmente vida. Ou seja, Paulo está dizendo, você pode achar que a vida no mundo com muitos bens materiais e uma vida boa é uma vida boa, mas isso não é a verdadeira vida. A vida que é realmente vida é a vida eterna e nós temos essa vida. Ainda, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essa é a vida eterna, imortal, indestrutível, a vida incorruptível, manifestada mediante o Evangelho. Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Querido leitor, a vida eterna, que faz parte da coluna e base da verdade, é um dos elementos da vacina contra a iniquidade no tempo da degradação. Tudo é corruptível, destrutível, mortal, tudo desaparece, só a vida eterna de Deus permanece para sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos. Que vida maravilhosa. Oh, Senhor Jesus. Nós, irmãos, temos a vida eterna. O Senhor nos deu uma vida eterna, uma vida incorruptível. Senhor Jesus. Quando eu vejo aqui na palavra que fala sobre ter uma vida eterna, muitas vezes, irmãos, a gente com nossa mente humana, com nossa mente pequena, né? A gente muitas vezes não consegue alcançar essa riqueza, né? A gente não conseguimos alcançar a eternidade, desfrutar dessa vida plena, Senhor Jesus. Essa vida que é coluna e base da verdade. Senhor Jesus. Então, irmãos, diante dessa palavra, a gente vê aqui também que o Senhor está fazendo um chamamento. Senhor Jesus.
O Senhor está nos chamando, irmãos, para formar o seu exército, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, outra coisa aqui no alimento diário de hoje, que eu achei muito interessante, que mostra, né, que um estará no campo, duas estarão no moinho. Isso quer dizer, irmãos, que ali as pessoas estão levando uma vida normal, a sua vida de cuidar da sua família, a vida profissional, do trabalho, né? Senhor Jesus, toda a vida, irmão, essa vida normal, ela não pode tomar o nosso chamamento, nem nossa missão. Senhor Jesus, nosso chamamento, irmão, e nossa missão é viver essa vida eterna, é desfrutar dela plenamente, Senhor Jesus. Nosso chamamento e missão é fazer parte do exército de Deus. Nós estamos formando, irmãos, o exército de Deus. Então, diante de tudo isso, diante do viver que o Senhor nos proporciona, que nós possamos tomar posse, irmãos, que nós possamos enxergar com nossos olhos espirituais quão grande é essa vida que nós temos. Senhor Jesus, o irmão fala aqui que apesar de sermos um pequeno grupo, né? Mas nós somos um grupo forte, um grupo que desfruta a vida da igreja. Nós somos um pequeno grupo que invocamos o seu nome. Nós somos um pequeno grupo, irmãos, que damos testemunho da unidade. Nós somos um pequeno grupo que desfrutamos da vida eterna. E Jesus é o Senhor.